Queridos, eu quero falar hoje quando a fé falha. Tema, quando a fé falha. Amém? Mateus 14, 22 a 32. Eu vou ler só 3 versículos, vou pular. 22, 14 e 22. Mateus 14, 22, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O 23, a parte B. Ao cair da tarde, lá estava ele só. 24. Entrando no barco, já estava longe e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. O 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se o Senhor é mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: é, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, sem dúvida, a fé é um requisito fundamental em nossa caminhada com o Senhor. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E o restante do capítulo de Hebreus há uma lista de homens e mulheres que marcam a história pela fé que possuíam. Talvez você realmente admire que tais pessoas, por terem confiado plenamente em Deus, quando tudo parecia contrário, porém, se você ler um pouquinho mais sobre eles, verá que houve momentos em que a fé de cada um vacilou. Jesus garantiu aos seus seguidores que sua fé fosse o quê? Tamanho de um grão de uma mostarda, nada ali seria impossível, Mateus 17, 20. Mas como somos falhos, às vezes achamos, como Pedro, tiramos os olhos do Senhor Jesus e prestamos atenção apenas nas tempestades, nos ventos contrários. Todos os ventos são contrários. As circunstâncias tornam assustadoras demais. Ah, meu Deus, não tem solução, eu não sei como resolver. E nos desesperamos. Todos os ventos são contrários, queridos. As circunstâncias tornam-se assustadoras demais. Duvidamos de que aquilo que é possível e começamos a afundar. O interessante nesta história é que mesmo que a fé de Pedro tenha falhado, ele confiou que Jesus poderia salvá-lo e pediu socorro. Ah, Senhor, socorre-me! E Jesus impediu dele afogar, estendeu logo a mão. De modo semelhante, queridos, esse versículo diz assim, lá em Marcos 9, 24, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse versículo foi a resposta de um pai desesperado quando Jesus lhe perguntou se ele acreditava que o filho endemoniado poderia ser curado. Apesar da fé daquele pai ser vacilante, o menino foi liberto dos demônios que o atormentavam desde criança. Pode soar contraditório dizer que quando perdemos a fé na provisão de Deus, devemos ter fé em sua graça. Mas é isso que esta história nos mostra. Mesmo quando a nossa fé falha, Deus continua nos sustentando, pois não é das nossas próprias forças que permanecemos de pé, mas pela maravilhosa graça do Senhor. Deus nos prova no meio da nossa incredulidade, que até podemos confiar e descansar no agir de Deus. Amém? Glória a Deus. Que você possa dizer, quando a minha fé vacila e falha, e tudo se escurece ao meu redor, com ternura, meu Senhor me ampara. Pelo seu amor, então eu prossigo.
Beijão no coração. Se inscreva nesse canal. Compartilha os meus vídeos.